E aí, seus Dragonites, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos a esta casa, o Estádio do Dragão. Nesse exato momento está passando aí de fundo o árbitro, ou o quarto árbitro da partida, acho que já é a 20ª volta que ele dá aqui. O homem não para, então se vocês assistirem o jogo entre Porto e Royal Antuérpia, prestem atenção no condicionamento físico da equipe de arbitragem. Estão muito bem. Os quatro correndo para lá e para cá, como se não houvesse amanhã nessa véspera de partida. Vamos fazer o seguinte nesse vídeo, falar de todos os jogos. Óbvio, não vou entrar em detalhes de todos eles, mas tentar trocar uma ideia com vocês e trazer talvez alguns palpites meus aqui para a gente analisar essa quarta rodada de Liga dos Campeões da Europa, que conta com o Porto em Antuérpia, o Bayern de Munique em campo, Borussia Dortmund numa missão muito difícil, o Braga jogando com o Real Madrid fora de casa, enfim, e o Benfica também numa missão quase impossível contra a Real Sociedad fora de casa. A gente vai tentar fazer essa análise e alguns recados para vocês. Se vocês escutarem uma barulhada, uma martelada, um batuque aí, é porque tá rolando uma obra aqui do lado do Estádio do Dragão e realmente o pessoal tá a todo vapor. A obra deve ser concluída ainda essa semana, porque os caras não pararam um minuto. E outra coisa que eu queria falar para vocês, é claro, pedir aí likezinho, comentários de vocês, quais jogos vocês querem assistir nesta rodada, quem que vocês acham que vai se dar bem, será que o Benfica sobrevive, será que o Porto se encaminha a sua classificação, fala do Bayern, fala do Borussia, enfim, de todo mundo aí, quem que vocês quiserem falar, pode ir nos comentários que estará aberto ao público e também se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Vamos começar falando do jogo de mais cedo, dos jogos de mais cedo desta terça-feira no Space e na HBO Max. Lembrando que todas as partidas vocês podem acompanhar na HBO Max. Mas tem um Borussia Dortmund e Newcastle. Um jogo muito perigoso para a temporada do Borussia Dortmund, que parecia que vinha evoluindo, passito a passito, devagar, mas o trabalho do Terzic mostrava um pouquinho mais de equilíbrio até o final de semana. Ser atropelado em casa para o Bayern de Munique por 4-0 da forma que o Borussia Dortmund foi, pode causar cicatrizes na equipe e pode realmente se refletir num momento tão importante, porque o Borussia Dortmund está em segundo lugar do grupo da morte, que ainda tem Milan e Paris Saint-Germain, e em casa contra o Newcastle tinha a oportunidade de realmente conquistar um bom resultado e tentar brigar por essa classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. Entretanto, a gente vai ter que ver mentalmente se os caras vão segurar a barra dessa derrota de 4-0 para o Bayern de Munique, né? Olha a equipe de arbitragem aí, mandando ver. Enquanto isso, do outro lado, o Newcastle vem de 2 vitórias grandes dentro do cenário do futebol inglês, uma 3-0, né, contra o Manchester United, e venceu o Arsenal. Então o time se recuperou da derrota para o Borussia Dortmund em casa na Liga dos Campeões, respirando e indo bem dentro do seu cenário nacional. Evoluiu nas últimas 3 partidas a equipe do Newcastle e dá para dizer que o Borussia Dortmund se traumatizou com essa derrota. Eu acho que o Borussia Dortmund vai conseguir mudar esse chip, até por conta da presença do seu torcedor, de jogar em casa, de ser uma competição diferente. E se isso acontecer, pelo menos um empatezinho a gente pode ver para que o Borussia Dortmund continue no caminho tentando essa classificação. Para o Newcastle, para mim, esse jogo é vencer ou vencer. Então esperem o Newcastle mais prepositivo, né, dentro da partida, um time que vai tomar um pouquinho mais de ações do que tomou no jogo mesmo lá na Inglaterra. A gente viu um Borussia Dortmund equilibrado, um Borussia Dortmund que, apesar de alguns sustos, né, no final do jogo, bolas na trave e tal, fez um ótimo jogo contra o Newcastle, menos eficaz, menos poderoso do que a gente estava à espera, mas é um dos grandes jogos dessa rodada, tá? Não se enganem, Borussia Dortmund e Newcastle em Dortmund, no Signal Iduna Park. Depois nós temos um jogo que é do grupo daqui, né, o grupo H, o Shakhtar Donetsk, mesmo horário, contra o Barcelona, jogo da TNT e da HBO Max. O Shakhtar é um time que está brigando pela 3ª colocação deste grupo. Pode roubar ponto ao Barcelona? Pode, mas eu não acredito. Shakhtar é um time frágil, é um time que sofre, é um time que está muito, muito longe
de ser aquele Shakhtar que a gente conhecia e que no primeiro jogo até conseguiu fazer um gol no Barcelona, mas o Barcelona foi superior e é superior. Me surpreenderia muito se o Barcelona acabasse perdendo pontos para esse Shakhtar Donetsk. O Barcelona aqui nesse grupo H tem 9 pontos, o Porto 6, o Shakhtar 3 e o Royal Antuérpia nenhum ponto. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Porto e Royal Antuérpia. Lazio e Feyenoord, a vingança dos italianos, né? Perderam na Holanda, o Feyenoord lidera esse grupo e um empatezinho já seria muito bom negócio para os holandeses. Eu estou curioso para ver esse jogo, porque tem o centroavante do Feyenoord, que é um dos destaques da Liga dos Campeões até aqui, o Santiago Jiménez, jogador que quase foi parar no Benfica na janela de transferências aí do verão aqui na Europa e que realmente está fazendo a diferença. É divertido ver o Feyenoord jogar, foi um jogo divertido contra a Lazio e agora a Lazio vai ter que dar a vida para tentar vencer o Feyenoord e conseguir ainda brigar por alguma coisa nesse grupo. Se a Lazio perder, aí fica bem complicado, mesmo tendo mais 2 jogos, perder em casa para o Feyenoord fica complicado. Porto e Royal Antuérpia aqui na minha lista. O Porto vem de uma derrota dolorida para o Estoril, aqui mesmo no Estádio do Dragão, 1-0, o time foi muito pouco eficaz, cometeu alguns erros que nesse nível, dentro da briga do Campeonato Português, não dá para cometer. Você não pode não vencer em casa do último colocado do campeonato, por bom time que seja o Estoril, isso não pode acontecer. E a resposta imediata tem que ser na Liga dos Campeões da Europa, né? E contra um time muito frágil defensivamente. O Royal Antuérpia sofreu 12 gols nesta Liga dos Campeões. É o saco de pancadas. Vai de novo o homem. Já está na 30ª volta. Meu Deus do céu. 12 gols nessa Champions sofreu o Royal Antuérpia e o Porto já venceu o primeiro jogo com o hat-trick do Evanilson. Então é um jogo para a gente apostar numa vitória folgada, tranquila do Futebol Clube do Porto, para tentar curar um pouquinho dessa ferida de ter perdido pro Estoril no final de semana e por estar em terceiro lugar do Campeonato Português, a 5 pontos do Sporting. Lembrando que nessa temporada, ficar em terceiro do Campeonato Português significa estar fora da Liga dos Campeões da próxima temporada. Então o Porto não vai poder vacilar, mas dentro da Champions é uma equipe que dos últimos 6 anos, jogando a Liga dos Campeões, se classificou 4 vezes para as oitavas de final, ou seja, passa com certa facilidade é uma palavra forte, mas passa com uma certa frequência para as oitavas de final da Champions. Isso deve acontecer nesse grupo, porque é mais time que o Royal Antuérpia, muito mais inclusive, e é mais time que o Shakhtar, e talvez até discuta a primeira colocação com o Barcelona. O Porto é meio bipolar. No Campeonato Português joga mal, na Liga dos Campeões nessa temporada joga bem. E vamos ver se isso se repete contra o Royal Antuérpia na noite dessa terça-feira, jogo que vocês só vão poder acompanhar na HBO Max. Aí nós temos Manchester City e Young Boys, o Young Boys que surpreendentemente deu um calor no Manchester City na primeira partida, mas é um jogo que para mim tem um claro favorito e é para o Haaland conseguir acumular gols, né? Então eu acho que isso é uma aposta certeira, não tem muito o que falar desse jogo, vai ser interessante ver pelo Haaland. Fred Caldeira trouxe a informação num dos grupos aqui de WhatsApp hoje que ele saiu com problema no tornozelo, não sei se é dúvida, mas enfim, esse jogo o Manchester City tem plenas condições de atropelar o Young Boys. E aí nós temos Milan e Paris Saint-Germain, para mim é o grande jogo dessa rodada. O Milan na corda bamba, se perder para o Paris Saint-Germain, fica em maus lençóis, já praticamente eliminado da Liga dos Campeões da Europa. É um jogo em que o Rafael Leão precisa pegar nas rédeas da equipe e mostrar mais do que vem mostrando, porque ele é o grande protagonista desse Milan e não conseguiu até agora, dentro da Liga dos Campeões especialmente, o time está apagando também na sua competição nacional, mas dentro da Liga dos Campeões não conseguiu mostrar, e é um jogo para o Paris Saint-Germain confirmar a boa fase. Vencer no San Siro, vencer o Milan fora de casa, coloca sim o Paris Saint-Germain num patamar acima dentro deste grupo. E, portanto, é um jogo muito bom. Kylian Mbappé em campo, vamos ter quem? Dembélé, vamos ter talvez Gonçalo Ramos para a gente assistir.
Muani, do outro lado Rafael Leão, enfim, a equipe do Milan com alguns atrativos também, né? Giroud. Vamos ver como é que vai ser essa partida, mas é um jogo de vida ou morte, esse sim de vida ou morte, especialmente para o Milan. Atlético de Madrid e Celtic, o primeiro jogo foi empate, né? Se eu não estou enganado. O Atlético de Madrid precisa melhorar e conseguir vencer para encaminhar também a sua classificação. Depois teremos Estrela Vermelha e RB Leipzig, mesmo no Maracanã de Belgrado, mesmo com aquela torcida pujante que eu já comentei aqui no canal. Eu acho que o RB Leipzig é favorito, apesar do tropeço contra o Mainz nessa última rodada da Bundesliga. O time é muito bom. Curiosamente, tem o Xavi Simons como um dos seus principais jogadores, e quem gosta de ver esse moleque em campo é uma boa oportunidade. Um dos melhores da temporada do RB Leipzig, mas não só ele, o Openda também é muito bom jogador, o Schlager, enfim, é um bom time comandado pelo técnico Marco Rose. Real Sociedad e Benfica, quero falar um pouquinho mais sobre esse, porque esse muito provavelmente será aí a pá de cal do Benfica nessa Liga dos Campeões. Benfica que não conseguiu pontuar e não conseguiu marcar gols nos primeiros 3 jogos, pior campanha da história de um cabeça de chave nas primeiras 3 rodadas da Liga dos Campeões da Europa, e lá vai a equipe de arbitragem correndo. E agora está, enfim, respirando por aparelhos, né? E assim, se ganhar da Real Sociedad, ainda tem um vislumbre de tentar se classificar, mas é muito difícil, pelo aquilo que o Benfica tem jogado, pelos desfalques que tem, jogadores importantes, David Neres fora dessa partida e não só, não sei se o Cox vai estar recuperado, muito provavelmente não, enfim, mas assim, é um jogo para o Di Maria assumir uma certa responsabilidade, né? Precisa assumir esse protagonismo, é o jogador mais midiático, é o jogador de mais talento deste plantel do Benfica, veio para isso e talvez seja o último suspiro do Benfica nesta temporada contra o Real Sociedad, que está jogando um futebol de excelência, né? Time que está buscando a classificação, está fazendo por merecer e, enfim, é um jogo para a gente ver se esse poder de reação dos encarnados acontece, mas é fora de casa, na casa da Real Sociedad, vai ser muito difícil o Benfica sobreviver. Talvez um empatezinho, mas o que não facilita nada a vida do Benfica. Benfica que, se perder esse jogo, já começa a se complicar, inclusive, para uma terceira posição, uma vaga na Europa League. Aí nós temos Napoli e União Berlim. A fase do União Berlim é terrível, uma sequência de derrotas que já passou os 10 jogos, e o time pega o Napoli no Diego Armando Maradona, no estádio na Itália. O Napoli é favoritaço para esse jogo, favoritaço. O União Berlim vive uma crise sem tamanho. Copenhagen e Manchester United, teste de ferro para esse Manchester United tentar ainda a classificação nesse grupo. Se perder para o Copenhagen vai ser complicado, muito provavelmente o Bayern de Munique vai ganhar do Galatasaray, mas seria muito importante para a equipe do Ten Hag, que vem de uma vitória apertada e antes disso de uma sequência de resultados horrorosos em pleno Old Trafford, tentar vencer para espantar um pouquinho a crise que assola essa equipe do Manchester United. Mas sinceramente, pelo que eu vi do Copenhagen, vai ser um jogo bem complicado para os Red Devils. Acho inclusive que o Copenhagen pode vencer essa partida, tá? Um empatezinho é o mais provável, mas o Copenhagen tem condição de ganhar do Manchester United, por aquilo que a gente viu já nessa Liga dos Campeões, time que dificultou a vida do Galatasaray, do próprio Bayern de Munique, e agora em casa contra o Manchester United fragilizado. Vamos ver se a equipe de Ten Hag vai conseguir surpreender a gente. RB Salzburg e Internazionale de Milano. Eu acho que a Inter é favorita para esse jogo, mas para o RB Salzburg pode significar muito. Pontuar ou até mesmo vencer a Inter de Milão pode significar uma vaga na Europa League, né? Projetando que Inter de Milão e Real Sociedad se classifiquem, RB Salzburg está brigando com o Benfica. Mas a Inter, ainda assim, mesmo fora de casa, é favorita para esse duelo, vem numa boa sequência, é um time que dentro do grupo se mostrou com mais poder de conseguir conquistar pontos e conseguir agredir os seus adversários. Então a Inter de Milão ainda mesmo fora de casa é favorito. Bayern e Galatasaray, vamos ver o Bayern de Munique, né? Finalmente o Bayern conseguiu
fazer uma exibição consistente, uma exibição de gala, ganhando do seu principal rival, o Borussia Dortmund, fora de casa por 4-0, e vencer bem o Galatasaray seria um pouco espantar o fantasma da eliminação para os Saarbrücken da terceira divisão na Copa da Alemanha. O Bayern de Munique está precisando emplacar sequências de jogos concentrado, focado, não ligando e desligando como costuma fazer, como a gente já tem falado aqui no canal, e eu acho que essa é uma boa oportunidade, tá? Porque esse time do Tuchel ainda não é uma equipe confiável, apesar de quando está ligada, é uma equipe muito forte, a gente viu isso contra a equipe do Borussia Dortmund. Arsenal e Sevilha, outro jogo bem divertido para o Arsenal tentar se recuperar, porque vem numa sequência meio estranha, mas já venceu o primeiro jogo, é para garantir. Acho que o Arsenal vence de novo o Sevilha. PSV e Lens, acho que o PSV nessa leva. O Lens surpreendeu o Arsenal em casa, mas eu pouco vi desse Lens, que inclusive vai mal no campeonato francês. E Real Madrid e Braga, para a gente fechar. Vamos ver se o Bellingham vai jogar, né? Saiu com problema no ombro no último jogo. Real Madrid pressionado por conta do empate, qualquer empate já é crise no Real Madrid. Vinícius Júnior e Rodrigo sendo muito cobrados pela imprensa espanhola por um protagonismo, muito especificamente a nível de gols, né? Comparativamente com o início da temporada passada, eles estão bem abaixo, e tanto Marca quanto também o Diário AS hoje muito críticos às atuações de Vinícius e Rodrigo no empate do final de semana, e é um jogo para o Braga desfrutar, né? Acho que o Braga tem que ir para essa partida sem peso nos ombros, kamikaze, óbvio, com equilíbrio defensivo, porque o Braga sofre muitas vezes no setor, mas tentar desfrutar, tirar qualquer peso, chegar no Santiago Bernabéu, num dos templos do futebol, e tentar ali operar uma vitória que seria histórica para o clube, e que, por que não, colocaria o Braga em condição um pouquinho melhor nesse grupo, ainda sonhando com uma possível classificação. Obviamente, tirando tudo isso, Real Madrid é o grande favorito. Mas eu não descarto, o Braga vem de uma goleada, o Real vem de um empate, tem uma cobrança grande para cima dos jogadores do Real, o Bellingham pode ser dúvida, eu não descarto que o Braga possa surpreender. Vocês podem me chamar de maluco, mas eu não descarto. Os árbitros continuam correndo, o Royal Antwerp ainda não chegou, mas eu vou me despedir de vocês. Amanhã tem vídeo diretamente aqui do Estádio do Dragão, para a gente falar um pouquinho do pós-jogo daqui também, de tudo que aconteceu nesta terça-feira. Tchau pra vocês.